raiva, vontade de dar em cima do chefe, do colega de trabalho, Não, partir a cabeça ao namorado. não, não, Hã? também não. Eu não, pronto, como é que eu vou explicar? Pronto, tive um certo desapontamento com uma pessoa amiga, mas comecei a diluir. A partir do momento em que nós diluímos, aquilo passa. Ora bem, Aceitar, aceitar, pronto. nós estamos ainda no princípio e vocês sabem que existem os signos, o mapa natal, que é uma espécie de nosso bilhete de identidade cósmico. Nunca vi um mapa natal falhar, nunca, ao mínimo pormenor. Os trânsitos são aquilo que vão atualizar o potencial do mapa natal. E os trânsitos apenas vão retirar o que a pessoa já lá tem dentro. Não é? Portanto, se a pessoa tem, vamos supor que o Marte e o Mercúrio está em Escorpião, a Vênus está em Escorpião, o nosso potencial todo emocional agora começará a vir ao de cima de acordo com o nosso, diria, com o nosso trabalho interior ou não. Tem a ver com Escorpião. O Mário está a explicar os signos, mas os signos também são trabalhados em diferentes níveis de desenvolvimento, que é diferente dos decanatos. As pessoas pensam, não, há o decanato tal, tal, tal. É verdade que a pessoa vem, se o Sol está no grau 0 até ao 9,59, ela vem no primeiro decanato, o segundo vem do 20 ao 19,59 vem no segundo e assim por diante. Mas não é a mesma coisa. Os decanatos vêm numa encarnação o grau de profundidade, mas a pessoa pode estar num grau mais avançado no signo, mesmo que tenha no grau 1 de escorpião. Não é? Estou a dar um exemplo. Portanto, ter o Sol um, ter o Sol num dos signos do zodíaco quer dizer que a pessoa vai trabalhar essa energia durante uma vida. E há uma diferença entre o Sol e o ascendente. O Sol é a energia da personalidade do ego humano. O ascendente é como a energia da alma se vai manifestar. Normalmente, os livros comuns dizem que é a forma como eu apresento a minha personalidade. Numa astrologia muito corriqueira, isso até pode ser. Mas o ascendente é a energia mais elevada do mapa, porque é simbolicamente o ponto do horizonte oriental onde o Sol nasceria naquele momento, instante de nascimento. Portanto, eu diria que é o propósito da alma. Portanto, mas se a pessoa vem trabalhar, o Sol é o ponto ou o fator de unificação da minha personalidade. E o que eu quero aqui dizer é que a maior parte de nós não chega ao Sol. E agora, não chega ao Sol, então se eu tenho o Sol em Aquário, o Sol em Leão, não chega porque nós já vimos que há muitos fatores que impedem o ser humano de expressar ou do Sol. Um deles é a Lua. São todos os fatores inconscientes que nós temos. E a maior parte de nós somos lunares. É aquela canção do Rui Veloso que é o lado lunar, lembram-se? Né? Hum. Então, não se lembram dessa canção do Rui Veloso? Sim, sim, sim. Ele tinha razão. O lado lunar é o nosso aspecto inconsciente que tem mais peso no signo de Câncer, mas todos temos esse lado lunar. O lado lunar é todas as nossas compulsões, todos os nossos desejos, todas as nossas tentativas inconscientes de realizarmos algo que não sabemos. Mas quando nascemos, nós sabemos que nos falta algo. Mas o primeiro ponto é ir pela Lua. Portanto, é o lado inconsciente, é o lado lunar, como dizia o Rui Veloso. O Sol é o ponto ou fator de integração da personalidade quando estamos uno connosco próprios. É aquilo que nos define como indivíduos únicos, irrepetíveis e quantos é que há no planeta? 8 bilhões ou 9? Ou estamos a caminho dos 9?
Se alguém quiser pode ver, mas cada um de nós está aqui, somos únicos e irrepetíveis. O Sol é isso. E esse fator único, esse fator irrepetível, é aquilo que faz com que nós nos identifiquemos e integremos com todos os fatores da nossa personalidade. Na maior parte das pessoas, e nós não saímos dessa exceção, o que acontece é que nós estamos desintegrados. Há uma parte de nós que sente uma coisa, há outra que quer outra e há outra que ainda pensa outra. Portanto, o Sol é a integração total do nosso ser enquanto indivíduos únicos e irrepetíveis. Ou seja, por palavras, por miúdos. O Mário já explicou Carneiro, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Balança. E Virgem, é isso? Mário? Não, ficámos em Leão. É Leão. Então, o que é um Sol em Leão? O projeto de uma vida do Sol em Leão é um signo fixo. Portanto, não interessa também só os signos, primeiro devíamos caracterizar os elementos. Os 4 filtros do zodíaco são o elemento terra, ar, água e fogo. Então, são 4 elementos que têm características. Então, a água, que caracteriza os signos de Câncer, ou Caranguejo, Escorpião e Peixes, é um signo que é dúctil, é volátil. Portanto, a água não vai de frente para os obstáculos. Portanto, a água afasta-se. Portanto, todos os signos que têm a ver com o elemento água têm a ver com as memórias. Mas o signo de Câncer está mais preso às memórias, diria, da água uterina, da família. Por isso é que a memória e a família é tão importante para a energia de Câncer. E Câncer é muito regido pela Lua, que tem a ver com aqueles que nos dizem mais na proximidade. Mas às tantas, a energia de Câncer é constritora, que quer dizer, quer prender, quer agarrar para se sentir seguro ou segura. Então, o objetivo de um Sol em Câncer é sentir tudo aquilo que me leva a integrar a minha identidade através da proximidade emocional com os outros. Mas isso é o Câncer comum. Se for um Câncer mais evoluído, é aquele que tem a capacidade de nutrir, alimentar e dar afeto e nutrição e proporcionar conforto e auxílio a todos aqueles que se aproximam. Portanto, isso é a energia de Câncer num nível mais evoluído. Os signos pode-se dizer que têm pelo menos 3 níveis. É o nível da personalidade, que é o é comum, é o nível da alma, que é a pessoa mais elevada, e é o nível da mônada. Então, Câncer é exatamente isso, ao nível comum, é eu regular o centro da minha atividade psíquica pela proximidade e ligações emocionais que eu tenho com o mundo que me rodeia. Daí é ser tão importante a família, os pais biológicos, os primos, é aquele conforto e carinho no qual eu me identifico, que é o lar. Isso é o Câncer. Mas, num ponto mais elevado, é eu ter a capacidade de dar uma energia afetiva, uma energia amorosa, para eu curar, nutrir todos aqueles que se aproximam de mim. É a mãe materna, a mãe universal ou o pai universal. Leão também tem 3 níveis. Há o é comum, que é aqueles fulanos que estão, ou seja, numa festa e têm toda a tarde de ser o centro das atenções, mesmo que as piadas sejam repetidas. Então, o leão procura uma ideia. Qual é? É um signo de fogo, é um signo que pertence à cruz fixa. E qual é o propósito do leão? É criar um eu, ou seja, é fazer uma energia de um eu, e esse eu que seja fixo, seja reconhecido. Se for um leão ao nível evolutivo baixo, portanto, funciona a nível do
reflexo solar. Portanto, a pessoa precisa de ser reconhecida pelos outros. Ou é uma mulher que se destaca pela sua beleza, ou é um homem que se destaca pelos seus, por ser mais, diria, numa qualidade melhor que os outros, seja pelo que for. Mas o leão mais evoluído é aquele que chegou à consciência da sua identidade enquanto persona, mas essa identidade enquanto persona põe ao serviço da coletividade, do grupo que é Aquário. Portanto, foi aquele que já integrou a energia de Aquário. Então, o leão muito evoluído sabe que tem uma forte personalidade, sabe que tem uma forte identidade e encontra o reflexo dessa identidade, dessa persona, quando realiza um serviço ao coletivo. Isso é Aquário. Então, o leão revê-se porque integrou a energia oposta de Aquário. A mesma coisa se pode dizer todos os signos. No caso de Câncer, que é muito preso às questões emocionais e às vezes pode ser muito. Pode haver ali uma certa, diria, imaturidade emocional. O Câncer precisa de integrar a energia de Capricórnio, que tem a ver com a responsabilidade social. Portanto, quando eu sou responsável a nível socialmente, então eu utilizo a minha energia de nutrição, eu utilizo a minha energia de ter essa capacidade a meio do Pai Divino para dar um auxílio emocional e dar um conforto emocional aos outros. Eu sou o Pai e a Mãe Universal. Com o Leão, desenvolve-se uma forte capacidade de um ego e eu encontro a minha persona irredutível para além de todos os bilhões que há no planeta, mas esse ego não é para meu benefício, é para serviço do grupo. Isso é quando ele integra a energia do Aquário. Por isso é que os leões se destacam claramente pela sua capacidade, pela sua força, pelo seu dinamismo, pela sua generosidade, quando põe ao serviço de um eu coletivo ou do eu maior do bem grupal. Portanto, temos aqui dois tipos de leões, é os leões com sombra e os leões sem sombra. No caso da Virgem, que é o signo a seguir, normalmente os virgens ou os virgens são pessoas muito humildes. O que lhes interessa é que o trabalho esteja feito. Não como, não interessa, não vou entrar em detalhes. Mas, então temos o virgem comum ou a virgem comum, que é analítico, crítico, racional, lógico, interessa-lhe o pragmatismo, o rigor e a eficiência, e é o virgem, no fundo, que trabalha a matéria do ponto de vista pragmático. Nós já temos falado que a matéria é aquilo do qual as coisas são feitas. Portanto, a Andreia ou a Maria estão-nos a ouvir isto porque tem um iPhone que é matéria, não é? Permite que venham ondas imateriais que permitam ouvir aquilo que eu estou a dizer. Mas, por trás do suporte da matéria, está o quê? Está uma entidade subjetiva, sintética, que é a parte espiritual, que toma consciência de si através do reflexo ou do substrato ou depósito vibratório, que é a matéria. Então, a Virgem é o segundo signo de Terra, pertence à cruz mutável. O que é importante? É eu utilizar a matéria de um ponto de vista espiritual, ou seja, eu tenho que integrar a energia de peixe. E a energia de peixe tem a ver com a dimensão metafísica e espiritual que existe no universo. Eu tenho que trazer para a Terra esse propósito e essa dimensão espiritual. Eu dou um exemplo. A Santa Teresa d'Ávila escreveu vários livros, um deles era As Moradas. E nas Moradas de Santa Teresa d'Ávila, o que é que ela diz? Diz que a relação entre o homem e o Deus é a mesma coisa que existe entre o agricultor e o tempo. Ela diz que o agricultor pode ser muito eficiente, pode, ou seja, lavrar, semear, tudo, mas se não chover não há fruto. E a mesma coisa é o que nós fazemos. Nós podemos ser excelentes terapeutas, excelentes médicos do ponto de vista formal, mas não curamos a pessoa. E podemos semear um campo
e não nasce nada. Então, Virgem tem a ver com a cura. Tem a ver com a redenção da matéria. Tem a ver com a capacidade de eu fazer as coisas não por eficiência, não por pragmatismo, não ao metro, não ao quilómetro, não de uma forma quantitativa, mas por amor. Então, se eu vou fazer um trabalho, um serviço, de forma, diria, amorosa, então é o último nível da Virgem que eu consigo curar a matéria. Portanto, Virgem tem a ver com a pureza, tem a ver com a matéria que é pura na sua essência. Não é? Então, quando o signo da Virgem, que é muito importante para o mundo, conseguir atuar na sua última energia, o propósito é a cura planetária. O que é a cura planetária? É utilizar a matéria como uma forma, diria, de retenção espiritual. E isso pode-se fazer. Se uma pessoa ensina, pode dizer estes putos não percebem nada, são chatos, mas não sei quanto e tudo, e aquilo é um sacrifício. Ou então, pode ver aquilo como uma oportunidade de evolução espiritual. E podemos fazer isso tudo na nossa vida. Todos temos o signo Virgem. Podemos fazer uma tarefa de uma forma completamente chateados ou chateadas, ou como uma forma de um benefício espiritual que temos a dar a nós, à sociedade e a todos. Isso é a Virgem no último nível. Certo? Balança. Balança também tem 2 níveis, ou pelo menos 3. O primeiro nível é aquele que estabelece relações por tudo e por nada. Por exemplo, Lua em Balança fala com qualquer pessoa, por qualquer meio, por qualquer coisa, de maneira inconsciente. O que importa é estabelecer relação. Nem que a outra pessoa, no outro dia, tenha feito uma coisa muito grave. A Lua em Balança vai sempre estabelecer relação. Mas, o que é que Balança pede? Balança pede que haja uma qualidade na relação que se estabelece. E o problema, isto agora dava para falarmos aqui a noite inteira, as relações falham porque as pessoas confundem a carência lunar com a Vênus. A carência lunar é eu quando nasço estou sozinho e tenho que compensar esse vazio. Então, a primeira ou o primeiro que aparece, que as ferormonas fiquem, sei lá, ou a parte, ou que haja uma atração, então eu preencho esse vazio lunar, mas depois veio a Vênus e aquilo não corresponde àquilo que eu quero. E então vem a desilusão e a relação acaba. Portanto, a Vênus é essa dimensão qualitativa, diria espiritual, que o outro me dá, que eu me reconheça a minha identidade própria. Portanto, uma relação só é boa quando ela é venusiana. O que é venusiana? A venusiana é quando existe o primeiro elemento de qualidade espiritual consciente que estabelece na relação. Isto é completamente diferente da Lua. A Lua é um elemento inconsciente que se projeta. Na Lua não há qualidade, há quantidade. Na Lua é uma projeção inconsciente, anímica, compulsiva. Na Vênus já há uma qualidade. Porque é que aquela pessoa é minha amiga e a outra não é? Porque aquela pessoa devolve uma qualidade consciente espiritual que eu quero para mim. Por isso é que, neste momento, o Sol está em Balança, houve uma lua cheia de Balança, uma lua nova em Virgem, e temos estes 30 dias, não sei qual é o grau onde o Sol está, mas para repensar não só os nossos valores, mas as nossas relações. As nossas relações devolvem-nos qualidade ou apenas são uma maneira de compensar a solidão existencial. O preço que eu tenho de ter aquela relação é muito grande para compensar isso ou aquilo acrescenta-me algo. Quais é que são os valores pelos quais eu me rejo?
há equilíbrio na minha vida ou há desequilíbrio na minha vida? Em todos os fatores sociais, hum, diria relacionais, financeiros, até porque balança rege o sexo, rege o dinheiro e a justiça. Esses fatores estão equilibrados? A balança do último nível é aquele que consegue equilibrar todos os fatores da sua vida, o que é extremamente raro. E é aquele que consegue amar de forma desapegada. Por isso é que o regente esotérico de balança é Urano. No balança, o Sol está em balança, não sei qual é o grau, não sei, alguém pode ver, mas é um tempo de nós analisarmos todos esses fatores da nossa vida. Todos esses fatores nos quais o equilíbrio, especialmente a relação a dois, vai-me devolver ou não a minha identidade interior. Portanto, as relações não devem ser escolhidas ao acaso. E eu estudei muitos anos no Kiran com a Maria Flávia e havia uma espécie de leitmotiv. Ou seja, não sei como é que se traduz bem leitmotiv em português, mas é uma espécie de palavra-chave fundamental. A Lua não é a Vênus. E as nossas relações falham porque nós confundimos as paixões, as projeções psíquicas e todos os desejos inconscientes que projetamos na outra pessoa, ou a qualidade venusiana ou não que outra pessoa nos pode dar. Isto é muito importante. Porquê que a arte é regida por Vênus? Porque a arte faz a ponte entre o material e o imaterial e o espiritual. Portanto, se a outra pessoa não nos devolve essa qualidade imaterial espiritual, essa pessoa, a relação não é boa para nós. Portanto, se ela não nos devolve essa qualidade que eu quero, portanto, nós andamos à procura de Vênus. Isso é difícil, mas no nosso mapa, quando nascemos, estava a nossa qualidade venusiana. Portanto, Vênus corresponde à energia que eu tenho de amor. Por exemplo, se há quadraturas entre a Vênus e a Lua, ou oposições entre a Vênus e a Lua, ou conjunções entre a Vênus e a Lua, quer dizer que essa pessoa tem dificuldade em distinguir as duas coisas. Vejam lá nos nossos mapas se há isso. Quadraturas, oposições, conjunções, Vênus-Lua. Não é? A vibração da Vênus também se, hum, também se mede por casa. Quanto mais elevada a Vênus, nos signos do Zodíaco, maior é. A Vênus mais elevada é a Vênus de Peixe. E a Vênus mais elevada é da 12ª casa. Uma Vênus está na dignidade em balança. Portanto, a Vênus sente-se bem na energia de balança, de harmonia, paz e essas coisas. Se uma Vênus está em câncer, só por si não é mau, mas é regida pela Lua. Se a Vênus tem quadraturas, por exemplo, a Saturno, ou oposições a Saturno, a coisa não é lá muito benéfica. Eu tenho que trabalhar aquela Vênus porque foi mal trabalhada ao longo de vidas. Saturno nasce conjunto a Vênus, então aí o Saturno vai inibir, bloquear aquela expressão venusiana. Se a Vênus está conjunta a Plutão, é a expansão toda daquela energia plutónica de sobrevivência, de captação, transformação escorpiónica, e a pessoa tem isso. Portanto, a energia de balança é muito importante porque ela vai-nos, ao longo de uma vida, o Sol em balança, primeiro, ver qual é a qualidade arquetípica da minha Vênus. Segundo, qual é o equilíbrio que há na minha vida, a nível financeiro, a nível afetivo e a nível da ética. Portanto, a Vênus rege tudo isso. Pode haver Vênus particulares, pode haver Vênus sociais, pode haver tudo isso. A Vênus que está no meu mapa vai-me dizer todo esse potencial.
podemos depois fazer um exercício no final, mas é interessante ver a qualidade da Vênus que cada um tem. Por exemplo, uma Vênus em Carneiro está em queda. E uma Vênus em Virgem também está em queda. Ou está em detrimento. Porque ela está Pedro, exaltada em paz. Sim. tenho aqui uma dúvida. Qual é? Neste caso, quando, por exemplo, Lua está em quadratura com Vênus, qual a diferença se ela estivesse em oposição a Vênus? É uma boa dúvida. A quadratura é meio escondida. A oposição, a pessoa vê diretamente. Quer dizer que a pessoa não consegue conciliar o fator de inconscientes, nutrição, de emocional com o amor. Portanto, a pessoa vai ter relações na qual não vai ter isso. Há ali uma não oposição, quer dizer que a coisa está, a pessoa vê diretamente isso. Na quadratura está meio escondida. Há uma diferença, mas tanto a quadratura como a oposição ou a conjunção não são, diria, são aspectos que a pessoa vai ter que trabalhar ao longo da vida. Portanto, se há uma quadratura, ou uma oposição, uma conjunção, há uma dificuldade da pessoa distinguir entre fatores inconscientes, compulsivos e, de facto, um amor genuíno. Não é? Obrigada. Portanto, no caso de uma Vênus oposta à Lua, ela vai atrair pessoas numa primeira parte que não vai ter afeto, ou vai andar sempre a patinar, ou é ela que tem que dar e não recebe quase nada em troca, até a pessoa compreender que fatores inconscientes e anímicos têm a mesma coisa que qualidade espiritual. Não é? Porque nós confundimos a Vênus com a Lua. Nós atraímos pessoas numa primeira parte para a nossa vida para compensar carências e buracos existenciais. Não atraímos porque estamos membros dela. Não é? Por isso é que, na maior parte das relações, elas são tão imaturas, das duas uma, ou as pessoas ficam numa prisão que prende as duas a vida inteira, ou então, quando a coisa já não dá, cada um vai para o seu lado. Uma relação dá quando existe uma energia da Vênus que a dimensiona. Então há criatividade, há amor, há uma troca. Aí há pessoas, por exemplo, nós falamos uma tarde inteira e nunca ficamos cansados. Há outras que a gente quer se ver livre delas, não é? Portanto, quando falamos uma tarde inteira, quer dizer que é a energia venusiana que está ali presente. Há uma troca amorosa que nós não sabemos de onde vem. Pode ser homem, pode ser mulher, não é? Mas a Vênus, isto agora fazíamos aqui uma tese de doutoramento. A Vênus, na maior parte das mulheres, expressa o seu potencial amoroso. Mas não é bem assim. Mas isso é quando são. Pronto, nos homens, depende, pode ser Marte, mas isso é quando são pessoas primárias. Quando são pessoas mais evoluídas, a Vênus já é unissex. A Vênus é a capacidade de expressar a relação amorosa a dois, o que é importante. É importante porque eu consigo distinguir naquela pessoa uma qualidade espiritual que eu quero. Isso é a Vênus. A Vênus em balança é diferente da Vênus em touro. A Vênus em touro é uma ligação instintiva, basicamente, com a matéria, de espírito a matéria. Por isso é que touro vai valorizar e vai renomear e dar dinheiro a tudo aquilo que aparece. Isto vale X, isto vale Y, isto vale Z. Em balança já não. Em balança a energia venusiana já foi trabalhada, não é? Portanto, já não há uma indiferenciação primária ao nível da matéria, mas eu já vou procurar que o outro ou a outra devolva essa qualidade espiritual que ainda está latente em touro. Por isso é que a Vênus é o regente noturno de touro e diurno em balança. Para essas pequenas as subtilezas têm um grau, têm uma razão de ser. Não é? Escorpião é o signo preferido do zodíaco. Mas Escorpião. o facto de existir
esses desafios, mas a pessoa pode trabalhar, não é? Não é por uma Não, pessoa ter uma oposição da Vênus à Lua que está fadada. não há determinismo nem fatalismo. Aliás, as consultas que eu dou, que não são muitas, ah, porque a pessoa deve trabalhar esses aspectos. E quando se vai a uma consulta de astrologia humanista e transpessoal, é precisamente para a pessoa trabalhar os aspectos que trouxe, diria, menos bons, para não dizer negativos desafiadores, a pessoa ter consciência disso e trabalhá-los até que fique aquela oposição desfeita. Ao ficar a oposição desfeita, a pessoa desfez, é como se não tivesse lá no mapa natal. Mas a pessoa vai ter que ter consciência e trabalhar. Se não trabalhar, vai atrair relações, vai atrair circunstâncias com os mesmos padrões, que são sempre os mesmos. Mas, ou então, espera que venha um trânsito daqueles valentes, com Plutão, Urano, Neptuno, e esses trânsitos vão mesmo pedir absolutamente que a pessoa tem que trabalhar aquilo tudo e ir para a frente. Mas é muito interessante o simbolismo da Vênus. Escorpião é o oitavo signo do zodíaco. Ao nível do homem e da mulher comum, é o poder pessoal. Por exemplo, um Júpiter em Leão ou Júpiter em Escorpião está debaixo do poder de plutónico. Escorpião, no primeiro nível, é o mundo tal e qual como está. É o mundo do desejo, é o mundo da paixão, é o mundo da pessoa conseguir a todo nível, a todo custo, os seus desejos, é no primeiro nível. No segundo nível é quando a pessoa bateu bem com a cabeça na parede e não conseguiu os desejos e não conseguiu o objetivo que incansavelmente tinha. E então procura ou injeta o veneno em si próprio, já não vale a pena viver, ou então transforma-se e aí é a Fênix. Quando se transforma e é a Fênix, acontece que aí já ganha uma dimensão espiritual e a Vênus da dimensão espiritual é a Vênus da transmutação. Energia, aquela, reparem que o simbolismo de escorpião é a perninha com uma perna para cima, não é? É o M com uma perna para cima. Quer dizer que essa energia da aspiração, da vontade, aquele dinamismo utiliza-se para a transformação espiritual dele e dos outros. Eu vou-vos dar um exemplo. Aqui, se calhar, vocês lembram-se da Soprano Maria Callas? Lembram-se? Sim. Então, ela tinha Saturno conjunto com Vênus, que deu aquele rigor todo no canto, mas ela era Sagitário na casa 1 com o ascendente escorpião. Então, o ascendente escorpião fez-lhe fazer provas e proezas inimagináveis, tanto do dramatismo como a interpretação, seja como for, que ele ganhou fama mundial. E as pessoas faziam fila no Metropolitan Opera de Nova York para ver. Mas tanto esforço ou pouco que ela fez que ela estourou a voz por questões metabólicas. E aos 50 anos ela já não cantava. Então, o que é que aconteceu? O ego dela, em vez de se identificar com os valores que era o Sol em Sagitário, identificou-se, mas é com o Plutão e com o desejo dela que era ser a melhor do mundo, que numa altura foi. Então, aos 57 anos, ou seja, em vez dela investir no Sol, investir nos valores que podia acrescentar e dar, investiu, mas é na sombra, no lado inconsciente da fama. E por isso simplesmente deixou de viver. Estão a ver? Portanto, Escorpião, no pior, é quando o lado sombra toma conta de nós. No lado bom, é quando nós conseguimos transformar todo e ver o lado sombra e redimi-lo. Por isso é que Marte e Mercúrio estão em Escorpião. A maior parte de nós está a ter mais tensões psicológicas e outras coisas, mas isso é para trabalhar, diria, o nosso lado sombra.
Portanto, Escorpião, na astrologia esotérica, é o signo da Terra Ardente. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que uma vida como Escorpião, a pessoa vai ter que trabalhar as paixões mais profundas. Ou fica lá, ou vence-as. Por isso é que quando a pessoa vence um vício, está vencido para sempre. No caso dos alcoólicos anónimos, quando a pessoa nunca mais toca numa gota. Eu não conheço os fumadores anónimos, mas deve haver, não. Não há os fumadores anónimos. Pronto. É basicamente isso. Portanto, Escorpião tem essa energia de... É um signo fixo da água que tem a ver com mergulhar. É o oitavo signo do zodíaco. É o signo antes de Sagitário. Portanto, o homem, numa primeira fase, aí não há Deus, não há leis cósmicas, não há nada. Numa segunda fase, quando a pessoa chegou a uma queda fatal de tudo o que fazia sentido para ela, então das duas uma, ou morre, e injeta o veneno em si próprio, ou transforma-se, e passa, como dizia a nossa querida Maria Flávia, a porta oculta de Escorpião, e vai para Sagitário, e em Sagitário já encontra as leis cósmicas. Portanto, Sagitário é um signo de fogo, é o terceiro signo de fogo. Fogo tem a ver com o dinamismo, expansão, e em Sagitário encontra-se as leis metafísicas, cósmicas e espirituais. Por isso é que o simbolismo de Sagitário é lançar a flecha para encontrar essas leis espirituais que fazem parte da mente do logo solar. Por isso é que todo sagitariano, que é o meu caso, procura saber quais é que são essas leis e compreender o funcionamento, a dinâmica, o significado dessas leis no cosmos. Portanto, Sagitário é o nono signo do zodíaco, é o último signo de fogo. Sagitário é um leão orientado para a luz. E Sagitário, um Sagitário que seja comum, é um centauro que procura expandir através de viagens, através de relacionamentos e assim por diante. Mas é aquele que não acrescenta nada. É uma pessoa que dá a volta ao mundo e fica ao mesmo sítio exatamente tal e qual como estava. Por isso, o Sagitário comum pode ser viagens, filosofia, bebedeiras, etc. O Sagitário mais avançado já procura, através das tradições, já procura, através de coligir hábitos, chegar a uma identidade essencial. E o Sagitário do último nível é a ciência esotérica e a astrologia. Porque as ciências esotéricas têm a síntese, têm as leis de primordiais espirituais que regem todo o universo. O próprio Cristo disse: conhece a verdade e ser livre. Portanto, é o Sagitário do último nível. Capricórnio, por isso é que o Júpiter é a cruz diria, da personalidade, ou seja, a cruz da divisão do mundo, mas o crescente da alma está virado para o Oriente. Por isso é que o Sagitário é o signo de expansão. Capricórnio, ao contrário, é o signo de contração. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, se em Sagitário eu vi a luz, a verdade, em Capricórnio tem que trazê-la à última terra do zodíaco, que é a terra social. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, muito bem, existe a lei, existe a justiça, mas temos que a pôr em prática. Então, o Capricórnio é dual lex sed lex. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que existem as instituições sociais que deveriam ser o reflexo da luz e das grandes leis metafísicas, mas no fundo é a representação material dessas leis cósmicas que Sagitário interviu. Mas o que acontece é que um Capricórnio comum procura o poder social, é a ambição, é o signo que tem ambição. Portanto, no Capricórnio comum, o que acontece é que há uma ambição do poder social, mas sem leis espirituais. São, diria, aqueles que vão de Escorpião diretamente para Capricórnio sem saltar por Sagitário, sem passar por Sagitário. Por isso, nós podemos ver se uma pessoa é boa ou má governante pelo Júpiter dela e pelo Saturno dela.
Se o Júpiter estiver mal aspectado, a pessoa não tem valores. Não tem. E o Saturno, se também não for um Saturno firme, dominante, não há disciplina. Então, um Capricórnio do último nível é o ermita, é o asceta, é aquele que já procura valores espirituais, mas procura para dá-los aos outros. Por isso é que os maiores iniciados nascem sempre no signo de Capricórnio. O eixo Capricórnio, Câncer, é o eixo que traz para a humanidade ou que sai da humanidade. Algum de vocês já foi ao Vaticano, ao Museu do Vaticano, a Roma? Ninguém. Não, Hã? não, nunca fui. Aonde? Diz André? Não fui. Bem, eu já estive no Vaticano muito tempo. Eu dei aulas em Roma em 2000. Dei aulas de 99, 2000 e 2001. Na Escola Portuguesa de Roma, que já não existe. O Sócrates destruiu. Então, o emblema do Vaticano, sabem o que é a tiara do Papa? São duas coisinhas entrelaçadas. É a chave de São Pedro, da cidade de Roma, que significa o quê? Significa as chaves do céu, que é Capricórnio, e as chaves da terra, Câncer. Portanto, o Vaticano sabe astrologia esotérica. E as pessoas não sabem, mas, por exemplo, o signo de Câncer, aquelas duas coisinhas, são dois rabos de dois asnos, ou dois burros. É a entrada em Jerusalém, triunfante, e a saída. Mas pronto, são coisas para vocês reverem. Em Capricórnio, no mais elevado, há o sacerdote, o asceta espiritual que vem trazer aos outros a energia à Terra, a energia espiritual conquistada em Sagitário. No pior, é aquilo que nós temos. São pessoas que procuram o poder, mas por pura ambição material. Quando se apanham no poleiro, acontece que eles sabem. Todo o Capricórnio sabe o tempo, não sei como é que sabem, mas, por exemplo, uma colega minha, que é Capricórnio, por acaso telefonou-me hoje à tarde, o que acontece é que eu perguntava-lhe a legislação do ensino, ela sabia tudo. Capricórnio, o que é que acontece? No melhor são, por exemplo, Martin Luther King, grandes seres espirituais que vieram trazer valores. No pior, temos muito, escolha um. Por exemplo, vocês já ouviram falar, eu lembro-me que era muito miúdo, mas no escândalo Watergate. Lembram-se disso ainda ou não? Que era o Richard Nixon. Eu lembro-me, estava com a minha mãe na paragem do elétrico e lembro-me de ela dizer Watergate, foi nos anos 70. E então o Nixon era Capricórnio. Alcançou o poder. Ele foi chefe do FBI ou da CIA ou não sei o quê. Tinha o Plutão oposto ao Mercúrio, ali uma mente poderosíssima. Quando ele andava a investigar, andava a mandar fazer escutas pelos opositores. Quando o Saturno passou-lhe pelo meio do céu, foi descoberto. E quando o Saturno passou mais ou menos oposto ao Sol, ele demitiu-se. Nunca mais se ouviu falar do Nixon. Saiu para sempre da vida pública. Reparem, os trânsitos de Saturno vêm devolver ou não o resultado das ações que nós fazemos. É simples. Por isso é que os capricornianos sabem que tudo o que nós fazemos tem um preço. Mais cedo ou mais tarde vamos pagar o preço ou as consequências. Só que o mal, o saturnino exagerado, tem medo de tudo e mais alguma coisa. Não é? O saturnino sábio e maduro sabe fazer as coisas com sabedoria para que dê a ação certa na matéria. Os jupiterianos, ou seja, os sagitarianos, que é o meu caso, são entusiastas. Mas
Pronto, vamos aqui para a Noruega, mas o carro pode furar os pneus, posso ter que partir a carroceria, uma série de coisas. Portanto, nós temos que ter entusiasmo, mas de facto com a devida proporção de todas as empresas e empreendimentos que nós fazemos terem, têm um custo. Então, todos os capricornianos sabem que pode demorar muitos anos, mas o que nós fazemos um dia vamos sempre receber de volta. É chamada lei do karma. Não é? Portanto, Capricórnio tem a ver com isso, poder social, mas tem a ver com a ambição espiritual ou a ambição material que mais tarde, no mais elevado, pode-se dar à humanidade. Aquário. Temos dois tipos de aquarianos. O aquariano ou aquariano irreverente, que não se conforma, ou status quo e tem que ser sempre irreverente. Pode ser excêntrico ou excêntrica, não é? Mas isso não é o aquariano, diria, mais elevado. E o aquariano mais elevado compreendeu que há um propósito grupal por trás de tudo. É a última ar do zodíaco, então todo o aquariano vem ser um reformador social. As estruturas saturninas são pesadas, são constritoras, são limitadoras, então o aquariano ou a aquariana vem dar aquele impulso de evolução, de renovação, transformação, de radicalidade que a sociedade precisa para ir mais para adiante. Então, esse é o aquariano mais desenvolvido. Porque que o Sol, por exemplo, está exaltado em Carneiro, está na dignidade em Touro, está diminuído em Balança e está de facto em detrimento em Aquário, porque o Sol, ou seja, o propósito é grupal. Portanto, o meu propósito enquanto indivíduo é encontrar no lugar das coisas qual é o propósito grupal. Por isso o verdadeiro aquariano ou aquariana sabe que existe um propósito grupal. Se não encontra o propósito grupal, são leões falhados. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que construíram uma torre marfim e estão lá fechados, não é? Se encontram o propósito grupal, são os maiores transformadores e inovadores porque são regidos por ideais, liberdade, igualdade, fraternidade e reparem que é o último signo da ar. Em peixe, a casa 12 é o signo mais misterioso, mais transcendente e pode ser o mais caótico, o mais confuso emocionalmente. São dois peixes. Um peixe está a apontar para Escorpião, é um signo dual. Outro peixe está a apontar para o absoluto, para a vida divina. E só o próprio simbolismo sabe que a alma está presa num cativeiro na matéria. Eu não sei como, isto para mim é um mistério, mas todos os peixes sabem que tentam salvar todos. Eu conheci um indivíduo que era peixe, tinha 200 aquários de peixes tropicais. 200 aquários de peixes tropicais. Conheci um amigo peixe que salvava os cães. O meu próprio pai era peixe, pronto, e eu tenho Júpiter na segunda, terceira, quando estava em dificuldades financeiras, lá vinha ele ajudar. Pronto. Então, peixe é o signo que, das duas, uma, ou eu nego toda a realidade espiritual, que é o caso, por exemplo, do Bertrand Russell, ou então eu procuro, vivo nesse mundo metafísico e espiritual, mas tenho dificuldade em trazê-lo à matéria. Por isso é que os peixes são seres que sentem a dureza e muitas vezes refugiam-se em paraísos artificiais, drogas, alcoolismo e assim por diante. Por exemplo, peixe na casa 8 é limpinho que isso aconteça. Porque a casa 8 é uma casa que eu vou para Escorpião ou vou para Sagitário. Não é? Normalmente é ascendente Câncer ou ascendente Leão. Então, com Sol em Peixe, ou eu compreendo essa dimensão metafísica e espiritual que faz falta ao mundo, ou eu
não consigo e refugio-me num paraíso, diria, espiritual. Ou eu sou completamente confuso emocionalmente e vibro a 360 graus, um dia estou confuso, ou então eu estou lá na missa com o canto gregoriano, com os anjos nas hostes divinas. Portanto, peixe tem essas duas dimensões. A integração da casa 12 é a mais difícil, é o trazer os céus para a terra. Isso é muito difícil, porque no primeiro cruzamento que o carro passa à frente, passa-se a casa 12 para dar origem a outro. Portanto, peixe tem a ver com a dimensão, diria, espiritual, nós trazemos de trazer à terra. E com estes 12 signos do zodíaco, nós temos os 12 arquétipos, diria, que o ser humano tem que viver em muitas vidas. O signo do Sol dá a integração da personalidade. O ascendente dá, basicamente, o meu propósito mais elevado que eu vim trazer à Terra. E é preciso unir um ao outro, mas para isso eu tenho que superar a Lua, os medos de Saturno, a potência toda escura de Plutão, e tenho que, basicamente, o Sol. O Sol é o meu ponto de identidade. Quando eu vibro consciente na minha identidade única, então eu estou a vibrar na energia do Sol. Quando eu tenho medo, quando eu sou massificado, ou quando eu não vibro nessa dimensão de consciência total, então eu não estou a vibrar no Sol. Por isso é difícil, basicamente, eu ou seja, integrar, há uma polaridade, uma dualidade entre a Lua e o Sol. Por isso é que há um ciclo Sol-Lua, e esse ciclo Sol-Lua é importante saber a lunação que eu nasci, porque isso dá-me o tipo de psicologia que eu tenho. Portanto, vibrar no Sol é um projeto. Por isso é que na astrologia esotérica diz que o Sol é o Sol, há o Sol da possibilidade, existe o Sol de facto da representação. Portanto, há uma distinção entre o ascendente e o Sol. Um é da possibilidade, o outro diria que é da representação. Portanto, há uma dificuldade, não são bem estes termos, mas é isso. Portanto, integrarmos a energia do Sol é o primeiro fator da nossa personalidade. Ir para a energia do ascendente é o segundo, mas isso aí já é preciso um nível de evolução muito mais elevado, porque sem integrarmos os fatores da personalidade, não há ascendente para ninguém. Pedro, Para já era isto. Perguntas? eu pedia novamente clarificasses melhor a questão da personalidade, normalmente está mais associada à casa 1, e da identidade, que está mais associado ao Sol, é a casa 5. Porque isso cria sempre confusão, não é? Então, é assim, qual é a diferença entre carneiro e leão? O Sol em carneiro, o que é que procura? Então, o Sol em carneiro não se conhece. Como tal, se ele não se conhece, é pela iniciativa bruta, pura e dura. Não é? Portanto, é o signo de fogo, é o signo de expansão, mas ele não se conhece. Portanto, a iniciativa é como uma planta. Qual é a energia que uma planta tem quando está na semente? É brotar para que mais tarde nasça. Essa é a energia de carneiro. A energia de leão é para que a planta, quando nasceu, ela encontre a sua identidade, dê o seu estirpe, o seu gene, a sua condição de planta enquanto tal. Portanto, a casa 5 é quando eu me autoconheço e quando eu vou expandir o campo do meu conhecimento, que pode ser, no caso dos leões, o mais típico é terem muitos filhos, que é a descendência, a tentativa da imortalidade biológica da personalidade. Eu conheço leões que têm 3 e 4 filhos, mesmo em épocas de crise económica. Não é? Agora, em carneiro, é é o conhecimento que vem impulsivo para eu nascer. Portanto, há uma diferença grande entre a casa 1
e a casa 5. A casa 5 já visa o autoconhecimento através da expressão. Pode ser a escrita, pode ser os meus talentos, pode ser aí na casa 5 eu já me conheço e procuro expandir o campo da minha identidade única como ser humano irrepetível. Porque a maior parte de nós somos massificados. Basta amanhã ir para o trânsito, para tudo no mesmo sítio. Parece a carneirada. Nesse caso eu diria ovelhado. Agora o leão é o ser único e irrepetível. Enquanto a humanidade não fizer a tarefa do leão, que é o autoconhecimento único e irrepetível e irradiar os seus talentos, e por isso é que o leão é regido pelo sol. Enquanto a pessoa não encontrar a sua unicidade, não há indivíduo, seja em que signo for. Por isso é que a casa 5 vai irradiar os meus talentos como indivíduo único e irrepetível. A casa 1 não. A casa 1 é uma expressão primária, porque eu ainda não me conheço. Por isso é que o carneiro tem que ter iniciativas, está certo. Ele não se conhece. Se não se conhece, tem que ter iniciativas. Por exemplo, eu conheci um indivíduo que era leão na casa 1. E o pai dele estava sempre furibundo com ele, era Capricórnio. Porquê? Porque ele tinha iniciativas para conhecer a sua identidade. Então, o pai era Capricórnio. E ele fazia cada disparate. Uma vez andou com o jipe na montanha, partiu o jipe todo. Pronto, e o pai furioso, e mais igual. Mas eu disse, pá, pronto, se o rapaz tem leão na casa 1, é óbvio que ele tem que ter iniciativas, não é? Para se autoconhecer. E um leão na casa 1 vai responder à tua pergunta. Porque o leão na casa 1 terá que ter iniciativas para o autoconhecimento. Agora, só o sol na casa 1, ele tem que ter iniciativas, mais tarde ou mais cedo vem dar essa via do autoconhecimento. Mas a casa 1, a pessoa não se conhece, na casa 5 conhece. E vai expandir esse campo do autoconhecimento. Na casa, Portanto, na casa 5 ou na casa 8? Porque eu lembro-me muito da Maria Flávia falar, portanto, que até a casa 8 a identidade era refém das vidas passadas, não era? E que era na casa 8 que. não podemos dizer isso assim, repara, ela própria tinha 5, o sol em casa 5, temos que ver o mapa como um todo, não é? Portanto, tem que ser sempre um mapa como um todo. Por exemplo, mas todas as pessoas que eu conheci com o escorpião mesmo, o sol na casa 8, essas pessoas passam por crises radicais, ou perdem tudo para encontrar uma nova dimensão de ser, que é a energia de Sagitário. Portanto, agora, eu fiz de uma vez uma pergunta enquanto andava no Kiran. Qual é a relação que existe entre a casa 5, a cabeça de dragão e o meio de céu? E ela respondeu-me: a casa 5 tem a ver com a expressão de identidade nesta vida. O meio de céu tem a ver com o modo como eu vou expressar a identidade nesta vida. A cabeça do dragão é o somatório, a energia contínua de expressão e de evolução ao longo de muitas vidas. E isso aí já vai dar uma resposta mais abrangente, não é? Então, há que prestar atenção a estas pequenas nuances. Mas, seja qual for o signo, o Sol é sempre regente leão. E o Sol, sendo regente leão, a pessoa, enquanto não encontrar qual for o signo, a sua identidade como ser único e irredutível, ele não vai encontrar energia desse signo, mesmo com o Sol em Aquário. O Sol em Aquário, qual é o meu propósito individual que expressa através do grupo? Por isso é que os aquarianos, das duas uma, são, diria, pessoas que acrescentam algo à sociedade, ou então são pessoas que se fecham na Torre de Marfim. Portanto, são alguém que se fecha nessa Torre de Marfim e é um leão que não encontrou o seu lugar no coletivo. Mas pronto, Então, mas é esse isso. encontrar não se dá na casa 8 ou na energia de escorpião? Não percebi, diz lá. Esse tal
Esse tal encontrar não se dá na casa 8 ou na energia de Escorpião, que é quando se há morte psíquica e a regeneração de uma nova identidade. Está na casa 8. Exato, é isso. A casa 8 está ligado com uma casa de transformação ou de crise. Portanto, a casa 8, se eu. Todo o sol que nasce na casa 8, é a segunda casa d'água, tem que, ou deverá, iluminar os resíduos que ficaram de vidas passadas, que impedem aquele sol dispersar-se. Por isso é que um planeta na casa 8, em quadratura ou oposição ao Sol, ou conjunto ao Sol, ou ao Sol na casa 8, ele não funciona límpido. Ele tem que iluminar, transformar, transmutar todos os conteúdos que estão lá latentes naquela casa 8. Portanto, a casa 8 é crise e transformação. Uma vez, eu dava-me muito com uma pessoa que tinha o Sol na casa 8 e o Sol na casa 12. E ela fez muitas asneiras. Eu disse, olha, agora já compreendes qual é a diferença entre o Sol na casa 8. É que o Sol na casa 8, quando faz asneiras, transforma-se e regenera-se continuamente. Na casa 12 já não pode fazer isso. Porque na casa 12 já está lá preso e só pode fazer realmente aquilo que a energia do seu espiritual lhe pede. Portanto, a casa 8 é uma casa de crise, morte ou mas é morte ou transformação psíquica. Não tem a ver com a morte física. A morte física é também um caso último, diria, radical de transformação psíquica. É isso. Portanto, Sol em trânsito na casa 8, por exemplo, eu estou com o Sol agora em trânsito na casa 8 e casa 9. É para ver o que é que os meus conteúdos inconscientes, o que é que eu posso transformar, o que é que eu posso, diria, ver, alquimizar para que tudo isso possa passar à história. Porque eu tenho Plutão Urano natais na casa 8.